Fala, seus mal diagramados! Nesta semana a Lava Jato tomou mais um golpe e agora temos aí a plena certeza de que essa operação não passou de uma farsa a jato, que tinha como único objetivo transformar os seus astros como Deltan Dallagnol e Roberto Pozzobon em políticos e até futuros presidentes do Brasil, por que não? A nova fase da Vaza Jato, publicada no fim de semana pelo The Intercept, pode nem ser a mais esclarecedora da série, mas deixa evidente outros pontos que por anos pareciam ser só papos conspiratórios de esquerdistas tiozões fãs do Lula, sabe? Então, nas conversas reveladas, o preconceito ao ex-presidente e a intenção de destruir empresas nacionais fica ali muito evidente na superfície. A gente já desconfiava disso há anos, muita gente falava, não, vocês estão exagerando, isso aí não existe, isso aí é tudo fruto de uma conspiração esquerdista, mas não era não. Lava Jato é entreguista, fazia conchavo com os Estados Unidos, tinha a intenção de criar um fundo para todo mundo ali usar uma grana devolvida pelos Estados Unidos na questão da Petrobras. E agora nós temos ainda a comprovação de que todos eles, embora pareçam ser coroinhas do interior do estado do Paraná, na verdade são pessoas tão éticas, mas tão éticas que seriam convidadas para participar de um governo do Pinochet. As conversas revelam principalmente o ódio que essa galera tem do Lula. Porque não, eles não tratam o investigado com isonomia. Os procuradores se referiam ao Lula da seguinte maneira: o 9 ou o 9º elemento. Sabe o que isso significa? Significa que eles estavam fazendo piadinhas sobre o Lula não ter o dedo mindinho de uma das mãos. Para nós aqui parece meio absurdo, né, usar isso daí como uma maneira de criar ali um apelido jocoso ao investigado. Ainda mais vindo dessas pessoas que não têm hábito nenhum, mas nenhum, de fazer esforço físico e que desmaiariam se levassem uma sacola de feira em alguma oportunidade na vida. Mas a gente não pode esquecer aqui que esse é o mesmo grupo que fez piada com morte da Marisa Letícia, fez pouco caso com a morte do irmão do Lula e ainda criou toda uma série de frases nojentas quando o neto do Lula, de apenas 7 anos, morreu. Quando a gente fala que o lavajatista é só um bolsonarista que fala francês, vai ao country club e não pede rabo de galo no restaurante do Alex Atala, tem gente que acha que é exagero, mas não é não. O Moro e o Bolsonaro são a mesma pessoa. De fato, a Rosângela, a cônjuge, estava certo quando disse isso. Mas o que essa nova reportagem traz de fatos novos? Mostra que o Robertson Pozzobon e o Dallagnol tiveram acesso à investigação sobre o triplex do Guarujá para tentar dar uma melhorada no caso, que era muito fraco, né? Uma visita ali num imóvel, realmente você precisa dar uma esquentada para ver se emplaca, né? Com esse acesso privilegiado, eles tentavam ali forçar a condução coercitiva do Lula para gerar aquelas imagens espetaculosas que a Globo tanto gostava na época da Lava Jato. A questão é que, mais uma vez, a Vaza Jato prova que esse grupo agia ao arrepio da lei e eles faziam o que queriam, entendeu? Faziam o que queriam para conduzir as investigações. E dá para juntar nisso daí a recente descoberta do Augusto Aras, do PGR, de que eles detinham dados sigilosos de 38 mil brasileiros, nem mesmo a PGR podia acessar. Isso daí significa o seguinte: esses caras teriam a condição de chantagear os inimigos e opositores deles pro resto da vida. Não quer dizer que descobrindo isso também eles não vão chantagear ninguém, mas ao menos dá para dar uma amenizada aí na atuação dessa galera nos próximos anos. Isso é mais uma prova de que a Lava Jato atua e também age como se fosse um membro independente do Ministério Público, como se eles não precisassem prestar contas a ninguém. E é muito bom que o Augusto Aras tenha aberto essa caixa de segredos da Lava Jato aí, porque tem 2 casos importantes aí. O Bolsonaro talvez estava tentando descobrir algumas revelações que poderiam ali implicar o Lula em outros processos, mas no fim das contas o que eles descobriram? Descobriram que de fato esse grupo na verdade estava agindo politicamente.
E mesmo que o Aras tenha feito isso com intenções para proteger o próprio Bolsonaro, a gente sabe que existem segundas intenções do Aras para revelar esse segredo sobre a Lava Jato, mas não podemos deixar de elogiá-lo aqui. Se algum dia você viu alguma crítica ao PGR neste canal, esqueça, não tem mais crítica sobre ele, mentira. Quando ele errar de novo, a gente critica. Fora isso, também existe a conversa de que o Augusto Aras estaria tentando e planejando uma busca e apreensão no escritório da Conja. Deve ser por isso que durante a própria festa de aniversário, o Sérgio Moro estava com aquela cara de velório, né? Porque eu tenho certeza que ele não estava triste pelas 100 mil mortes do Covid, e sim pela possibilidade aí de talvez Dona Rosângela Moro acabar sendo presa ou investigada. Parabéns pra você, nessa data querida, muita felicidade, E além da questão política e dos interesses que o grupo tinha para tentar ali emplacar alguém como candidato nas próximas eleições, é bom citar aqui que esse ódio contra o Lula e até mesmo as conspirações que envolvem os Estados Unidos não é algo novo. O sociólogo Emir Sader tenta ensaiar uma resposta do porquê essas pessoas tinham o objetivo de destruir o ex-presidente. O ódio ao Lula é um ódio de classes, diz Emir Sader, vem do profundo da burguesia paulista e do centro-sul do país e de setores de classe média que assumem os valores dessa burguesia. O antipetismo é a expressão disso. Os tucanos foram sua representação política e a mídia privada seu porta-voz. E acrescento, a Lava Jato talvez tenha sido seu ato final. Agora, esse tipo de conspiração vindo da classe média, da burguesia, não é nem novo aqui na América Latina. Infelizmente, a história da América Latina é constituída disso. Quando nós pensamos que no início do século passamos um pouquinho mais de 10 anos sem grandes golpes aqui na região, na verdade, aquilo era um momento de exceção e não de regra. E uma obra importante para entender tudo isso é a obra do escritor Eduardo Galeano. Para ele, a América Latina é um terreno fértil para golpes financiados pelos Estados Unidos, como a própria Lava Jato, porque em todo o continente existe uma elite com ódio dos mais pobres, com ódio do próprio país e com interesse de lucrar muito também, né? Eu nem vou citar as veias abertas da América Latina porque seria batido, mas tem um outro livro dele feito até antes que retrata que isso já acontecia há mais de 70 anos. Guatemala, que é um livro que ainda nem saiu em português, mas você pode encontrar em livrarias por aí, numa versão em espanhol, para quem tiver facilidade de ler no outro idioma, né? O livro retrata ali um momento no final da década de 40, início da década de 50, quando a Guatemala começava a chamar a atenção da América Latina, porque eles estavam começando a romper com o subdesenvolvimento, sair da miséria e sem se humilhar completamente como mendigo para os Estados Unidos. Isso lembra o quê? Lembra um pouco o Brasil da era Lula. E os líderes do país nem eram grandes revolucionários. Arévalos e Arbenz, que foram os principais líderes desse momento, eles não propunham a socialização dos meios de produção e de troca. A única coisa que eles fizeram, e isso foi realmente ofensivo para a elite, eles fizeram uma reforma agrária que fixava como objetivo essencial desenvolver a economia capitalista camponesa e a economia capitalista da agricultura em geral. Mas isso foi demais para os donos da terra do país. Eles conspiraram com os Estados Unidos para derrubar esse projeto e colocar no lugar um militar. E segundo esse texto do Galeano, que ainda era muito jovem, os Estados Unidos determinam que na América Latina morra mais de uma criança por minuto de doença ou fome. Quem tocar nessas estruturas comete um sacrilégio e o escândalo estoura. E a história nós sabemos muito bem como é. Renúncia, golpe, prisão e impeachment. Aconteceu lá, aconteceu aqui, aconteceu na Argentina, aconteceu em todo canto que algum líder tentou ir contra o imperialismo. E ele mostra ali naquele período que acontecia também, né? Acontecia que todo mundo que tinha movimentos semelhantes aqui na América Latina, como uns caudilhos populistas ou presidentes com intenções reformistas de caráter nacionalista burguês, terminaram seus dias no poder abandonando sem sangue. Ninguém morreu, não. Tá, teve gente que morreu. Mas esses líderes não, né? Eles ficaram assustados e
simplesmente desistiram porque provavelmente foram ameaçados de alguma maneira, e aí ele cita Perón, Bosch e o Jango aqui no Brasil. E a crítica que o Eduardo Galeano faz é que talvez isso não tivesse acontecido se eles tivessem armado os trabalhadores para a defesa de seus regimes diante do desafio de sucessivos golpes militares que já passamos aqui na América Latina. Coisa que lá na Venezuela foi feita e que até deu um resultado positivo quando aqueles mercenários tentaram invadir o país. Enfim, o presidente que veio depois ali, o Castillo Armas, cumpriu a missão, devolveu a United Fruit, que era a principal empresa ali dona de terras na Guatemala, as terras ociosas e expropriadas, e entregou o subsolo ali para vários exploradores do país, principalmente ligados ao cartel internacional de petróleo. Isso tudo lembra o quê? Lembra as reais intenções da Lava Jato e do bolsonarismo. O que eles querem? Eles sempre quiseram um único objetivo, que é entregar as nossas riquezas, entregar o pré-sal, entregar tudo que nós temos no subsolo. É por isso que tem um ataque muito grande contra as terras indígenas e também destruir as empresas grandes daqui, como a Odebrecht e tantas outras. Esse, infelizmente, é o nosso destino enquanto latinos americanos. Volta e meia, essa região aqui precisa conviver com isso, né? Basta ter um presidente relativamente reformista, não precisa ser muito, tá? É relativamente. Basta um triplex para botar fogo no país e entregar tudo para os gringos, principalmente para os norte-americanos. E a Lava Jato é isso, sempre foi isso. Saqueadores da nação que fingiam que estavam atuando contra a corrupção. Uma pausa para os nossos comerciais. Assista ao nosso vídeo novo ali no Move Show. Nosso mundo cômico está de volta. Assinamos um contrato com o UOL, é isso mesmo. Mas pra gente continuar, é claro, e pra gente ser feliz, eu vou pedir pra você assistir. Tem aqui a dica no card, tem também na descrição, no primeiro comentário. Assista o nosso vídeo K-Pop TikTokers contra Donald Trump. Como é que essa molecada pode derrubar o governo de Trump nos Estados Unidos de Dudu Bananinha? É isso aí, galera. Para quem gosta aqui do canal, nós temos nosso Apoia-se, nosso Seja Membro e também nossa conta jurídica, caso você queira dar um apoio para a nossa produção de conteúdo. E além do YouTube, também estamos presentes no Instagram, Facebook e Twitter. Sigam lá. E é isso aí, para todo mundo que ainda apoia a Lava Jato, apoia Dallagnol, Robertson Pozobon e Sérgio Moro, só temos uma coisa para te dizer: não passarão.